A live aqui, o Rafael, ó, não pisa, não pisa. Ele quer só dar um oi aqui. Não, ah lá, Rafa. Filho, o que a mamãe acabou de falar pra você? O que a mamãe acabou de falar pra você? Nada. Oi, nada. Não, deixa quietinho. Olá, boa noite. Ui. Oi, Léo, tudo bom? Ó, o Léo é meu parceiro de bike aí, né, Léo? Tô aqui com o Rafa hoje, né, Rafa? Meu parceiro de live. Como você sabe? Ó, as pessoas que estão entrando aqui, ó, tá vendo? São as pessoas que eu conheço. Ó, o Breno te dando oi. Fala oi pro Breno. Oi. Fala oi, Breno. Oi. Hoje eu tô sem ajuda aqui. E aí eu tô com meus companheiros aqui, os filhos. O Daniel tá chegando aqui, né? Pronto, você deu oi agora, mandou beijo pra todo mundo. Vem, filhão. Calma, Luísa. Já desmontaram meus equipamentos. Agora não dois. Dá tchau, fala, dá oi pra todo mundo, ó. Oi. Hoje a turma tá aqui na live com vocês. Agora vai, filhota. Vai lá, Rafa. Vai lá. Cuidado, cuidado. Beijo, amo vocês. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Hoje tá meio conturbado. Eu tenho uma pessoa que sempre me ajuda na quarta-feira à noite. E aí ela tá gripada, ela não pôde. E nós estávamos em formação na escola também. Aí cheguei, fui organizar a vida das crianças. E tô aqui na live, como prometido. Vamos falar então sobre folgado e sufocado. E aí vem a pergunta, né? Falar de folgado e sufocado, qual você é? Dá até frio na barriga, né? Bom, vou pedir para vocês a gentileza de clicarem na setinha ali, encaminhar para as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Para nós conversarmos um pouquinho sobre este assunto. Folgado ou sufocado? Esse tema surgiu de um educador bastante antigo. Me lembro que a primeira reunião de pais que eu fiz na escola, isso mais ou menos 11, 12 anos, eu estava conversando com a minha psicóloga, que acompanhava crianças e adolescentes, uma psicóloga que me atendia. E eu pedi para ela algumas referências de profissionais que trabalhavam com crianças, adolescentes, que eu queria falar bastante sobre limites e questões comportamentais. E aí ela me passou, na época, o Isamitiba, que foi um grande escritor sobre comportamentos, relacionamentos e também, principalmente, o foco das pesquisas e dos livros que ele escreveu foi a relação entre pais e filhos. Mas na live de hoje eu não vou me limitar a falar apenas sobre folgado e sufocado na relação de pai e filhos e pais. Eu vou falar sobre a relação que a gente tem com o ambiente, com as pessoas que a gente convive, tá bom? E como eu sempre gosto, como eu sempre procuro trazer para vocês, antes de nós falarmos sobre o assunto, nós pensarmos e fazermos uma reflexão. O que seria essa reflexão, né? Quando você começou a perder o controle da sua vida? Por quê? Porque quando a gente pensa assim, puxa, eu acho a pessoa tão folgada, eu acho a pessoa tão preguiçosa, eu tenho uma pessoa na minha casa, uma pessoa que eu trabalho, que ela tá sempre se justificando e eu tô sempre ali sobrecarregada, tô sempre tendo coisas para fazer, ou ao contrário, né? Puxa, as pessoas, eu tenho um familiar, eu tenho uma amiga que sempre fala que eu tô enrolada, que eu nunca consigo, que nunca é possível. Será que eu sou o folgado da relação? E aí é importante a gente sempre se fazer essa pergunta. Como estão os meus comportamentos com as pessoas que eu convivo, né? Como eu me sinto? Eu me sinto mais folgada ou eu me sinto mais sufocada? Dificilmente, né? Várias pesquisas demonstram que os seres humanos eles têm uma dificuldade muito grande de se sentirem folgados, eles tendem a se sentir muito mais sufocados. Por quê? Porque é natural, é da natureza humana, nós muitas vezes
tentarmos mascarar as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos problemas, né? É como se a gente colocasse uma nuvem de fumaça ali, uma neblina sobre assuntos que eu precisava resolver, que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, e aí eu mascaro aquilo e vou deixando. Entretanto, uma hora os problemas aparecem, né? E tem um educador que eu gosto bastante, chama Fernando, acho que é Fernando Corolimas, alguma coisa assim, que ele fala que todo problema, ele não surge da noite pro dia, ele tem um tempo de gestação. E muitas vezes, as pessoas que estão envolvidas com esse problema, elas não se atentaram, elas não procuraram ver onde começou esse problema, quais eram os fatores envolvidos, as pessoas envolvidas, o ambiente envolvido, e elas acabam negligenciando. E aí, como uma gestação, que dura meses, né, às vezes até anos, esse problema vai sendo alimentado, cria-se um ambiente ruim, uma dinâmica, né, muito ruim, uma cultura ruim, tanto nos relacionamentos familiares, amorosos, né, afetivos, quanto nos relacionamentos profissionais e entre outros. Então aqui eu queria trazer para você, pensou um pouco nisso, nas suas relações, então dentro da sua casa, com as pessoas que você convive. Mas Thalita, eu não moro com ninguém. Tudo bem, você mora sozinha? Ok, mas você convive com outras pessoas, né? Porque o ser humano é um ser sociável. Então, fora, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, como é o meu relacionamento? É um relacionamento tranquilo, gostoso, de troca, de reciprocidade, de admiração, de afeto, que tem coisas boas? Ou é um ambiente pesado, carregado, onde eu sempre estou me sentindo sufocado, né? E aí, quando você avalia isso, você começa a perceber aonde está o respeito por si e pelo outro, né? Isso é fundamental. Então, a minha liberdade termina quando começa também a do outro, né? Só é livre quem é disciplinado e quem é responsável, quem domina as suas próprias paixões, os seus próprios prazeres, né? Quem domina e quem controla as suas inclinações, quem não cai em tentação. A pessoa que não controla os seus prazeres, as suas paixões, as suas inclinações, os seus afetos, as suas emoções, os seus sentimentos, ela fica à mercê de tudo isso. E quando ela fica à mercê de tudo isso, ela não é uma pessoa livre, né? Ela pode cair em tentação, ela pode cair em vícios, ela pode cair em problemas relacionados à vontade, ter uma vontade fraca para se controlar. Então, para trabalhar, para se alimentar, para se relacionar. Tudo isso exige do ser humano equilíbrio e autocontrole. E para a gente trabalhar equilíbrio e autocontrole, para que nós possamos saber se nós somos folgado ou sufocado, nós precisamos olhar para si, perceber as nossas limitações e ver como trabalhar com essas limitações e essas dificuldades, tá? Veja, não é fácil se colocar nessas duas figuras ali, nesses dois papéis. É algo extremamente desafiador. A maioria das pessoas tende a se colocar como sufocado e não como folgado. Então, sempre pensa que a pessoa que você... Como eu disse, é difícil nós pensarmos, né, se nós somos folgados, e a gente tende a achar que nós somos mais sufocados. Sempre pensa naquela pessoa que você acha então que é folgada, né? E você pensa por que você acha que ela é folgada. Normalmente o folgado, já que é tão difícil a gente se identificar com essa característica, né, com esse adjetivo, ele não é folgado só numa coisa, né? Ele não é folgado só, às vezes, no uso do celular, na hora de se alimentar. Então você vai lá e serve uma mesa linda de almoço e de jantar, ele é o primeiro a pegar lá, espetar a coxa, ele nem vê quantas pessoas tem ali, ele já vai lá, come, pega, separa, ele não está interessado se a comida vai dar para todo mundo, né? Mas ele não é só folgado nisso, normalmente ele tende a ser folgado em outras coisas, né? Ele não se oferece para ajudar, ele não se oferece para organizar, E aí, essa pessoa, você observa essa pessoa e muitas vezes se incomoda com ela, né? Isso é muito natural. Mas quando a gente se incomoda com essa pessoa, é importante a gente olhar
se no momento desse incômodo a gente também não se identifica com algumas características que ela tem, tá? E aí quando a gente se identifica, é hora da gente pensar, puxa, eu acho que eu também tenho esse tipo de comportamento, eu acho que eu também tenho esse tipo de atitude. Agora eu vou falar um pouquinho das pessoas que se sentem sufocadas, tá? Se você se sente sufocada na sua relação, sobrecarregada, eu não tô falando de sufocada de alguém ficar lá tentando, né, ficar o tempo todo em cima de você, não é só isso. Sufocada é mais no aspecto de fazer muitas coisas, né, dentro da sua casa, no seu trabalho, para os seus filhos, para as pessoas que você convive. Então, se você se sente muito sufocada, esse é o momento para você pensar por que você está sufocada e o que você está fazendo para alimentar esse perfil sufocado, tá? Por quê? Por trás de um folgado tem um sufocado, embaixo de um folgado tem um sufocado. Ou seja, provavelmente você não está conseguindo organizar e distribuir as tarefas, seja da sua casa, do seu trabalho, né, do relacionamento com seus amigos. E aí, essa pessoa normalmente que se sente sufocada, ela alimenta desse adjetivo, em muitos casos, para dizer que ela faz. Aí eu faço, não, porque eu sempre faço isso, não, porque eu sempre faço aquilo, não, porque sou sempre eu, porque sou... Quando a pessoa tem essa fala, esse mecanismo de defesa, muitas vezes de forma inconsciente, ela fala isso na tentativa de tanto se justificar, mas também para falar, puxa, olha, se ninguém faz, eu tenho que fazer. Mas é nesse momento, quando você sempre está fazendo e não permite que o outro faça. E quando eu falo de permitir que o outro faça, é muitas vezes ensinar o outro a fazer, solicitar o outro a fazer, falar do jeito certo, né, na hora certa, com a intenção certa, e não ficar gritando, né, ficar calada, mas eu prefiro não falar. Tudo bem, mas aí quando você não fala, ou você assume esse papel e fala, tudo bem, eu já assumi, tá tudo certo, na minha casa é assim que funciona, e tá funcionando, tá bem, essa é uma opção. Ou você não se cala, mas também não adianta nada você ficar gritando e reclamando que você sempre tá fazendo, você sempre tá assumindo, você sempre tá tarefada, sempre tá cansada, sempre tá ativa, né? E sem fazer nada, sem pensar em como sair daquela situação. Então, vou dar um exemplo que muitas mães se sentem nisso, né? Puxa, eu falo 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes pro meu filho arrumar o quarto dele e ele não arruma. Por que ele não tá arrumando? Provavelmente porque tem alguém que arruma, né? Lá no meu trabalho, eu peço 20 vezes pra pessoa tirar redigir um documento, eu tenho que explicar 100 vezes para a pessoa montar uma apresentação no PowerPoint, eu tenho que solicitar várias vezes para limpar minha sala. Tá, peraí, se você tá tendo que fazer isso muitas vezes e não está sendo atendido, você precisa avaliar se você está falando as coisas certas, do jeito certo, na hora certa e com a intenção certa. Se você não está falando as coisas certas, na hora certa, do jeito certo e com a intenção certa, provavelmente a sua comunicação não está assertiva, tem um buraco aí nessa comunicação. E aí a outra pessoa não entende, a outra pessoa não sabe fazer, a outra pessoa não faz e quem acaba fazendo é você, que continua sendo o sufocado da relação, tá? Veja, não é uma tarefa fácil. Quando nós estamos nos sentindo sufocado perante o ambiente que nós estamos vivendo, sobrecarregados, cansados, exaustos, nós precisamos olhar para o que nós estamos fazendo, para as nossas demandas, para a nossa rotina e pensar, isso daqui eu posso dividir, isso daqui eu posso capacitar uma pessoa para fazer, isso daqui eu posso ensinar uma pessoa a fazer. É claro que tudo isso leva tempo, né? Você não vai falar uma vez e a criança vai fazer, você não vai falar uma vez e seu funcionário já vai fazer do jeito que você faz. E aí eu preciso lançar mão de uma coisa chamada humildade, porque às vezes o outro não sabe fazer do jeito que eu quero que ele faça.
E aí na primeira ou segunda vez eu falo, chega, é melhor eu ir lá e fazer. Só que toda vez que você fala, é melhor eu ir lá e fazer, você está evitando que o outro aprenda de fazer, que o outro participe daquela atitude, participe daquela ação, faça parte daquela tarefa, faça parte e assuma aquele dever que seria o dever dele, né? E aí, eu sempre digo para as pessoas assim, muitas vezes nós que temos uma família, que fazemos a direção de uma empresa, ou uma gestão de uma empresa, ou a gestão de uma equipe, nós temos muitas coisas na nossa cabeça, tá tudo muito claro, o que tem que acontecer, a hora que tem que acontecer, como tem que acontecer, certo? Isso é muito comum. Entretanto, as pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, nem sempre elas sabem de forma detalhada como nós desejamos que elas ajam, porque tá tudo na nossa cabeça, né? Então, se a gente não transpõe isso de forma intencional, de forma educativa, com paciência, procurando ensinar o outro, perseverando perante as dificuldades, as desistências, os problemas, nós vamos continuar sendo sufocados, tá? E aí eu lanço mão para que vocês vejam, se nessa rotina que você se sente tão sufocado, se de fato você está assumindo demais os papéis por uma questão de ego, uma questão às vezes de vaidade, uma questão de perfeccionismo, de temperamento, tá, gente? Tô falando aqui, fala aqui uma colérica que é super sistemática, eu sou super sistemática, extremamente organizada, e que às vezes eu olho uma pessoa fazendo algo que eu solicitei e eu penso assim, puxa, não vai sair do jeito que eu quero. Aí o que eu vou lá e faço? Eu vou lá e faço pela pessoa. Quando eu vou lá e faço pela pessoa, eu estou alimentando essa relação folgado, sufocado, né? O Juliano escreveu aqui, as pessoas não entendem a nossa rotina, a comunicação é o nosso maior desafio. Com certeza, a comunicação é o nosso maior desafio, porque a gente conta com segundos, minutos, né? E aí, muitas vezes, a gente tem aqueles X minutos para falar para um filho, para falar para um funcionário, para falar para um amigo, para falar para um familiar, olha, eu preciso que você faça isso. Só que quando você fala, eu preciso que você faça isso, na sua cabeça você tem tudo organizado como deve ser feito. Entretanto, a outra pessoa não tem esse sistema todo elaborado e organizado. Então é desenhar mesmo, é explicar. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje na escola. Nós contratamos seguranças para ficar nas redondezas das unidades. E aí, na hora que eu cheguei na escola, eu vi que o ponto que eles estavam não estava muito estratégico, né? Aí eu cheguei, chamei as duas pessoas responsáveis, que são duas pessoas competentes, maravilhosas, queridas, e comecei a conversar com elas. Eu vi que não estava casando ali a informação. Eu peguei um papel, eu desenhei a unidade, eu falei, olha, aqui tá o portão central, aqui tá o portão do primeiro e segundo ano, aqui tá o portão da unidade 4, aqui tá o portão do terceiros e quartos anos, aqui tá o portão do quinto. Nós vamos colocar um segurança aqui, um aqui, nós vamos manter os vigias tais. Desenhei, de fato desenhei, né? E aí o que eu fiz? Eu teria que ir lá fazer. Ao invés de eu ter que ir lá fazer, seria mais rápido, tá, gente? Mas eu não estaria capacitando o outro, a minha equipe, de assumir aquela responsabilidade de aprender a fazer aquilo que é função deles, tá? Então veja, sempre que você pensar que você é o sufocado, reflita se você não está alimentando o folgado. É isso aí, reflita se você não está alimentando o folgado, porque quando você assume as coisas para você e você se exalta, né? Você fica cansada, você fica exausta, tá no limite, é porque provavelmente você não está conseguindo dividir tarefas e atribuições e deveres. E aí vai muito da nossa comunicação, a forma como eu vou falar. E eu vou repetir aqui. Não é gritar e não é ficar calado, né? Não é gritar na minha casa, no meu trabalho, na minha família. É simplesmente, e também não é ficar calado,
Eu olhar para a situação, pensar na situação, refletir e querer quebrar esse ciclo vicioso, né, do folgado, sufocado, e falar assim, bom, chega, agora eu vou pensar o momento certo, a hora certa, né, o jeito certo e qual é a minha intenção para explicar para essa pessoa como a gente tem que se relacionar. E veja, a Flávia colocou assim, é isso, eu grito, todos nós, gente, temos dificuldades e limitações, tá? Todos nós. Eu também tenho problemas, eu grito às vezes com os meus filhos. No meu trabalho eu não grito, mas eu me controlo. Tem horas que eu acho que eu vou ter um troço, né? Aí eu vejo, puxa, olha, eu tô exaltada, né? Eu tô começando a aumentar minha voz, eu tô começando a respirar fundo, tô me acelerando. Então, peraí, o que eu tenho que fazer nesse momento? Primeiro, eu tenho que gerenciar as minhas emoções. O que eu estou sentindo? Eu tô irada, eu tô nervosa, eu tô brava. Então, eu gerencio as minhas emoções e vou refletir como agir naquela situação. E aí, o primeiro passo é pensar o que eu quero que o outro faça, como eu vou explicar isso, quais são as minhas expectativas e antecipar isso pro outro. E não querer que ele faça isso da noite pro dia, tá? As pessoas não aprendem, não desenvolvem hábitos bons da noite pro dia. Os hábitos bons, eles são frutos de muita repetição, de muito processo de consciência, né? De tomada de consciência. Vou voltar nesse assunto que eu gosto muito, que é onde eu estou, tá? Eu tô aqui, tô me sentindo extremamente sufocada, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, e eu queria estar aqui, eu gosto de fazer tudo isso, eu tenho prazer, eu sou feliz, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, entretanto eu estou sufocada. Ou seja, então, entre onde eu estou, entre o estímulo e a resposta, onde eu estou e onde eu quero chegar, como eu estou e o que eu quero ser. Existe um grau de angústia, certo? Esse grau de angústia também é chamado de grau de escolha. Eu posso escolher aonde eu estou, continuar sendo uma sufocada, ou eu posso, eu não quero mais ser sufocada, eu quero melhorar esse relacionamento. Para eu sair daqui, grau de estímulo para resposta, eu tenho que traçar metas concretas aqui no meio, né? E aqui é onde as pessoas desistem, onde elas param, onde elas acabam abandonando. Por quê? As metas concretas, para que eu possa desenvolver novos hábitos e romper com esse ciclo do folgado e sufocado, elas envolvem dedicação, esforço, ensinamento, paciência, né? Quem tem filho pequeno aqui sabe quantas vezes a gente pede para eles irem tomar banho. Quantas vezes a gente pede para eles pegarem a roupa suja e colocar na caixa de roupa suja, para pegar a mochila e colocar no lugar certo, né? O horário de assistir TV acabou, desliga. Quantas vezes a gente tem que falar às vezes? É isso aí. É difícil, a gente tem que ser persistente, né? Constante. É isso que vai garantir o meu sucesso nessa mudança, nessa perspectiva de estímulo para a resposta, tá? Essas metas concretas que eu traço diariamente dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, para que eu possa o quê? Romper com esse ciclo folgado e sufocado. Nós temos mais 5 minutos e eu vou deixar uma reflexão aqui para nós pensarmos. Que tipo de cultura, eu coloquei no post, você está desenvolvendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho e nos ambientes que você vive? É importantíssimo a gente refletir sobre isso. Por quê? Que tipo de cultura? Na minha casa, no meu trabalho, sou sempre eu que estou fazendo as coisas? Mas eu gosto. Tudo bem, se você gosta, se você não se sente sobrecarregada, tá tudo certo. Se você é a pessoa que sempre está fazendo e está sobrecarregada, cansada, exausta e precisando de ajuda, então eu vou pedir para você voltar na tomada de consciência, olhar para onde você está e olhar para onde você quer chegar, né? E aí traçar as metas concretas ali. Por quê? A gente só muda uma cultura, uma filosofia, né? Vou usar essa palavra, mas acho que a cultura cabe mais, né? De um ambiente que a gente vive
quando a gente se dá conta se esse ambiente ele é saudável ou ele não está saudável, né? E aí, quem vai definir como isso vai proceder, às vezes a gente pensa, puxa, mas eu mudo, mas o outro não muda. Mas normalmente a sua mudança, né, se ela for feita do jeito certo, na hora certa, com a intenção certa, falando no momento certo, não gritando e não se calando, que essas são estratégias que eu vou repetir muito aqui na live, provavelmente você vai gerar uma mudança no ambiente. E essa mudança do ambiente faz com que você deixe de alimentar o ciclo folgado e sufocado e com que o outro, com o decorrer do tempo, acabe mudando também. Isso é fundamental. Normalmente, a mudança, quando nós percebemos que o ambiente não está adequado, não está apropriado para um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento de uma pessoa virtuosa, né, que eu gosto de falar bastante, não é o outro mudando, e sim eu olhando para esse cenário e pensando como eu posso agir para melhorar. Quando eu melhoro, provavelmente as pessoas melhoram junto comigo, tá? Se eu faço no momento certo, na hora certa, falando do jeito certo, né? E com uma boa intenção, sem gritar, sem se calar, sem se exaltar. É fácil? Não, não é fácil. E aí a gente precisa lançar a mão do gerenciamento das nossas emoções, né? Gerenciar as nossas emoções, os nossos prazeres, os nossos sentimentos. Por mais que nós sejamos afetados pelo ambiente que a gente convive, por tudo que nos cerca, né, pelas pessoas, pelos objetos, nós somos afetados o tempo todo. Então eu estou dirigindo, um carro me fecha. Eu já fui afetada com aquilo, eu fico irritada, fico estressada. Eu tenho duas formas de agir. Bom, eu tô com raiva, eu posso baixar o vidro do carro, apertar a buzina e começar a falar um monte de asneira, ou eu posso, calma, essa pessoa não tá bem, ou ela tá desatenta, não vai adiantar nada eu brigar com ela, eu só vou perder meu tempo, vou ficar desgastada com essa situação. Ok, vou seguir, vou tocar meu caminho e vou chegar onde eu quero chegar, certo? Então, sempre na vida, nós temos as opções de agir de forma consciente, movidos pela nossa razão, pela nossa inteligência. Agora, isso exige algo mais elaborado. Por quê? Porque eu preciso identificar como eu estou, como estão os meus sentimentos, como estão as minhas emoções, como estão os meus comportamentos, que são mediados pelos meus sentimentos e emoções, né? As minhas atitudes, elas são mediadas pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Quando eu tomo consciência disso, quando eu me conheço, né, aí sim eu serei capaz de agir de forma mais consciente e movido pela minha razão, não só pelos meus afetos, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, lembrando que se existe um folgado, é porque tem alguém permitindo que ele exista, né? E se existe um sufocado, é porque ele também está assumindo esse papel, ao invés de estar trabalhando para que ele consiga ensinar, capacitar os próprios folgados a deixarem de ser folgados, né? E passarem a assumir os seus deveres. Eu costumo dizer que para cada direito tem um dever, né? Então é muito mais fácil ser uma pessoa imoral, ser uma pessoa repleta de vícios, ser uma pessoa irresponsável, indisciplinada, é muito mais fácil, certo? Quando você assume a direção da sua vida, você vai pensar, puxa, eu preciso me controlar, eu preciso mediar as minhas relações, eu preciso compreender como elas estão, me conhecer para que eu consiga atuar de forma positiva nesse ambiente que eu vivo. Tá bom, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que talvez eu tenha deixado aí uma pulguinha atrás da orelha, né? Principalmente daquelas pessoas que falam, eu me sinto muito sufocada. Tá bom, ok. Mas o que você vai fazer com isso? Pega aquela aulinha que eu deixei para vocês, bem curtinha, da tomada de consciência. Onde eu estou, onde eu quero chegar, né? Existe um grau de angústia aqui no meio, né? E esse grau de angústia também envolve um grau de escolha. Eu posso ficar onde eu tô e eu posso querer
almejar o lugar que eu quero chegar, tá bom? E para isso eu tenho que ter metas concretas. E as metas concretas, elas precisam ser pensadas de forma racional, não movida pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, tá? E sempre pensando nessas estratégias. Olha, não adianta gritar, não adianta ficar calado. Eu preciso dizer as coisas certas, do jeito certo, na hora certa e com a intenção certa. Tá bom, gente? Obrigada. Que bom que você gostou, Natália. Fico muito feliz. Eu vou deixar gravada para vocês pensarem, refletirem. E até a semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Um grande abraço a todos e até mais.